Bem, para ser breve, eu vou dizer assim. Breve, falar uns 50 minutos aqui. Quando Isaías profetizou acerca do Messias, lembrando que Messias e Cristo é a mesma palavra, né? Quando você pensa em Cristo, você está pensando no Messias, na forma grega de pronunciar, né? Porque Messias é ungido, o Cristo é ungido de Deus. Mas também quando ele fala e descreve Jesus, fala de Jesus, ele em algum momento vai perguntar também quem creu na nossa pregação. Ele vai fazer essa pergunta, porque essa é a pergunta-chave. É aqui que você decide ou não o teu destino, de verdade, porque quando você crê, você muda o teu curso. Lembra que eu falei com vocês sobre metanoia, arrependimento e conversão? Lembra que eu falei sobre isso? Porque na cabeça do judeu é conversão. Na cabeça do grego é metanoia. Uma vez um irmão me perguntou, mas não tem conflito no céu? Eu falei, nenhuma, amado. Deus é perfeito, não tem conflito. A metanoia, para o grego, é mudança de mente, e todo cara que se arrepende tem que mudar de mente mesmo. Pô. Mas o judeu ele é prático. Não adianta você falar que mudou. Ele quer ver você voltando no caminho torto que você estava. E eu citei para vocês aqui uma conversa que eu tive, na verdade, com um rapaz casado que está envolvido com uma menina solteira. E eu falei, olha, amado, diminuir a velocidade não vai mudar o teu curso. Nem se você parar, vai mudar teu curso. O que vai mudar teu curso é a conversão. Só a meia volta muda teu curso. E tem gente que lida com o pecado assim. Eu vou diminuir um pouco. Mas segue no sentido contrário. Quero o que eu estava vendo na prática dele. Falei, você está diminuindo suas ações pecaminosas, mas você não mudou. Você não deu meia volta. Você segue na mesma direção. O cara que está na mesma direção, ele segue perdido. Eu reduzi, estou em primeira, mas está perdido igual. Pô. Eu parei, mas está apontado para onde? Conversão é quando você muda a direção do carro. Tem uma profecia, acho até que Jeremias que fala, mas eu posso depois te entregar com precisão essa profecia. Que ela é muito interessante. Vou parafrasear ela aqui da maneira mais livre possível. O senhor pergunta assim, quando você cai, você não levanta? Em geral, a não ser que o cara esteja muito bêbado para não levantar. Ele não aguenta levantar. Mas, em geral, quando alguém cai, o que ele quer fazer imediatamente? E, dependendo do lugar que você está, você quer levantar, olha para um lado, para o outro, você não quer ver ninguém, já levanta logo. Né? Esse dia eu levei um tombo. Muito, muito esquisito o tombo, cara. Eu estava hospedado, nós estávamos hospedados na casa dos irmãos lá em São Paulo. E o cara mora num condomínio muito top, e uma pista boa para caminhar. Já coloquei meu tênisinho de manhã, assim, todo serelepezinho, vamos embora. Dedê, eu estou indo, fui. E dando volta tinha uns gansos no meio do caminho, assim, parado. Aquele montão de ganso. Eu falei assim, para esses caras... Eu pensei assim, os gansos já são aqui desse contexto. Claro que eles não vão me estranhar aqui, eu passando aqui. Claro! E fui. E entrei no meio dos gansos. Pô, mas aí tinha um mais enfesado lá, Aurelino, aí. Sabe como é que ganso, quando ele deita a cabeça assim, levanta a asa para dar velocidade, né, cara? Que ele deitou a cabeça, inclinou, que ele fez aquela, ele levantou a asa, que ele partiu para cima, o que eu fiz? Eu falei, cara, e fiquei pensando assim, e aí eu dei um passo para trás. Quando eu dei um passo para trás, pisei alguma coisa em falso, e aí fui caindo, e caí com a parte da poupança só do lado, assim, só a metade. Ficou igual um pneu, depois um pneu cheio e um vazio, assim. Coitadinho de Denise tendo que passar. Tá rindo, né, Aline? Tu gosta, né, Aline? Vocês também, né? Tu gosta também, né, Bia? Não foi contigo, né? Pô, cara, mas aí, o que o ganso fez? O ganso, então, quando ele viu eu caindo, ele cresceu, né? Que ele cresceu, aí que ele partiu mesmo com tudo, aí os outros se assanharam todo. Eu tava com o boné na cabeça, ainda bem que eu ando armado, né? Peguei o chapéu, dei-lhe um chapéu na cara do ganso. Mas qual era a minha preocupação? Eu pensei assim, vou pegar esse ganso pelo pescoço e vou jogar ele lá no lago. Mas também pensei, eu estou num condomínio de gente que eu não conheço.
Alguém vê um velho jogando um ganso no lago. Mas ele está louco. Deu a louca no velho. Né? Enlouqueceu jogando. Cara, passou um monte de coisa na cabeça. Mas a rapidez com que a gente levanta também é muito interessante. Eu levantei rapidamente. Porque quando a gente cai, ninguém quer ver, ninguém quer ser filmado, visto, caindo. E o profeta pergunta assim, você quando cai, você não levanta? Claro, a resposta de todo mundo é assim, claro que eu levanto. Aí ele faz outra pergunta assim, e quando você dá conta que você está no caminho errado? Isso, para quem dirige, é muito interessante. Que hoje tem o Waze, né? Então, em geral, as pessoas que estão dirigindo, num lugar que você não conhece, tem muito medo de pegar uma estrada errada, um caminho errado. Vai dirigir no Rio de Janeiro. Os caras têm medo de pegar um beco lá e sair lá dentro da Vintém, lá. Imagina um negócio desse. Lá em Terra de Aline, lá. O pessoal tem maior medo. Né? Vila Aliança, Vila Vintém, Quaré, os caras ficam com medo doido de pegar uma rua e, de repente, se deparar lá dentro da furada. Esse dia um irmão até falou comigo, pô, Franco, peguei o ex ali, fui visitar minha sogra, atravessei e saí dentro da Ruaí. Ruaí é quase quintal de Aline. Quando chegou na rua, só ouvi o tiro assim, pá! Eu quando eu vi assim, tinha um cara assim, meu irmão, qual é? Ele atravessando uma rua aí, dentro de Padre Miguel. E aí, o cara deu um primeiro tiro de aviso, digamos, avisou o cara, já que o fuzil não era nem pistola. Assim, deu. Ele não sabia nem o que fazer, ele com o filho tem um carro assim, assustado. Mas é horrível você também perceber, independente de comunidade violenta ou não, que você está no caminho errado. Tu quer deixar minha mulher nervosa? Entra num lugar que ela sabe que você não sabe qual é o caminho. Que ela começa assim, onde é que você está? Meu Deus, que rua é essa? Começa a ficar nervosa. Porque assim, mas o profeta pergunta assim, e quando você dá conta que você está no caminho errado, o que você faz? Então você vê que é uma coisa antiga. As pessoas se perdiam também lá atrás, de caminho. E não devia ter placa, nada, devia ser pior ainda, né? O cara está numa floresta, de repente... Mas quando você dá conta, esse caminho não está certo, o que você faz? Você volta, você corrige. É isso que ele está perguntando. Mas ele faz uma denúncia séria. Ele diz que, apesar disso, vocês não voltam. Ele faz aquela pergunta, quem é que cai e não quer levantar? Quem é que se perde e não quer se achar? Mas vocês são assim. Vocês caem, não querem se levantar, vocês se perdem, mas seguem obstinados no caminho todo. É desse jeito. Então, Isaías, quando ele fala de Jesus, ele também pergunta, quem foi que creu na nossa pregação? Depois você pode ler Isaías 52, em diante. O ideal é você pegar do 52 ao 13 até o 53, 12, que aí você vai ter uma descrição inteira de Isaías falando de Jesus. Muito legal, né? Que ele está falando do sofredor justo e fiel. Amém? Que a gente sabe que é Jesus. Você diz amém ou não amém? Mas eu vou terminar aqui dizendo assim. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Lucas escreveu aquilo que a gente chama de Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, vocês sabem, né? Ele escrevia para Teófilo, para o amigo dele. E ele contou a história de como foi que Filipe, o evangelista lá, um dos 7, como é que ele chegou lá em Samaria. Ele conta como ele foi separado para a mesa, mas ele conta também como o evangelho chegou a Samaria. Ele conta também como Filipe foi retirado de Samaria do meio de um avivamento, que é uma história muito legal, sair do meio do avivamento, e ir para um deserto pregar para um cara só. E ele conta essa história, e essa história eu vou ler com você. Eu estou lendo aqui Atos 8, 27 e 75. Havia um etíope, eunuco alto oficial de Candace ou Candace, não tem acento, mas você pode dizer Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Lembra que eu falei que tinha escravo que estava numa condição tão privilegiada, mas tão privilegiada, que nem um cara
livre tinha uma condição igual a dele? Esse aqui deveria ser um desses. Um cara escravo que era responsável por todo o tesouro, né? Ele era um eunuco. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país. Não me pergunte por que aquele eunuco da Etiópia estava em Jerusalém adorando. Mas ele foi. E assentado na sua carruagem, vinha lendo exatamente quem? O profeta Isaías. É muito legal você pegar os textos que eu te falei de Isaías, ler e depois vir aqui e ler. E ele estava lendo exatamente Isaías. Então, o Espírito Santo, né, falou com Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o e vai juntinho dele. Seu José passou lá e disse assim, cola nesse seu José, vai na casa dele, como se fosse algo assim. Vai lá conhecer essa família. Aí ele falou assim, acompanha. E ele então correu para lá. E Filipe, ele ouviu quando o homem estava lendo o profeta Isaías. Ele ouviu o texto que já conhecia, né? Ouviu o cara lendo. E ele perguntou assim, imagina a cena, o cara dentro da carruagem, o cara lá de fora, na carona, assim. Fez uma... Vem cá, o senhor entende o que está lendo aí? O senhor está entendendo o que está lendo? E ele respondeu, como poderia entender se ninguém me explicar? Aqui tem um casal que a gente batizou, né? Galego e Valdênia. Conheci Valdênia e Galego saindo da rádio, porque a gente prometeu dar umas Bíblias, e quando eu estou saindo da rádio, quem eu encontro lá fora esperando a Bíblia? Galego e Valdênia. E vim buscar a Bíblia. Eu falei, que joia. Peguei as Bíblias ali rapidinho, entreguei na mão deles, ela falou assim, agora só tem um problema. Eu falei, qual o problema? Quem é que vai explicar para a gente? Eu falei, isso não é mais problema, por favor. Se todo problema fosse esse, né? Marcamos no mesmo dia para ir para lá. Mesmo dia, a gente partiu para lá. Fizemos a primeira reunião na casa de Valdênia. Estavam lá ontem, lá. Foi a primeira reunião. E o eunuco aqui quase que pescou Filipe para dentro, né? Ele falou, cara, eu estou lendo sim, mas como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Sai da carona, entra aqui na minha carona. Sai da pé, vem para cá. E a passagem que ele estava lendo da Escritura é que fala mais ou menos assim, era o texto, né? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, eu peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. Começou com essa passagem da Escritura e anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Sou ele. Ó, esse texto aqui se refere... Aí, naturalmente, contou a história de Jesus ali, aqueles acontecimentos últimos, que ele já tinha feito em Samaria, que ele já havia falado, seguiu falando. Bem, se você seguir na sequência desse texto, o que você vai descobrir? Que quando alguém ouve a mensagem com fé no coração, ela ouve a mensagem com fé no coração, ela tem uma resposta. Você sabe que... não fala que Filipe fez apelo, não fala que Filipe só explicou o que o cara queria entender. Apelo, inclusive, é coisa moderna, não sei se vocês sabem disso, né? Acho que foi aquele Finney que introduziu em suas reuniões o apelo. Mas, em geral, as pessoas, quando criam, elas se manifestavam. Com Pedro, no primeiro momento, foi assim. Que faremos, pois? O que a gente vai fazer diante disso? Então, na sequência, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então, você vê que Filipe chegou até a falar de batismo com ele. Batismo com água. E então o eunuco disse, eis aqui água. O que impede
que eu seja batizado? Qual é o impedimento de eu ser batizado? E Filipe respondeu, é lícito. Se você crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração, ninguém pode pedir você de ser batizado. É lícito. E o homem disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Então mandou parar a carruagem. Quem mandou não foi Filipe, não, foi o cara, né? Ele que era o chefe da parada, ele que mandou parar a carruagem. Aí sim, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Você vê, amados, é muito impressionante. Quando alguém crê de coração, ela não fica neutra. Neutralidade é para quem não crê. É a história do muro que eu contei aqui. Em cima do muro é o cara que não crê. Isso vale para tudo. Toda a nossa vida é assim. Porque em vários momentos as verdades do reino vão batendo na nossa pum, pum, pum. E a nossa resposta é creio, não creio, creio, não creio, creio, não creio. E são várias decisões na vida importantes por conta da fé. Você vai recebendo e vai colocando a fé em ação, vai recebendo, vai recebendo. É simples assim. Desse jeito que eu estou falando com vocês. E Marcos 16, Jesus vai dizer assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê... Aqui essa versão fala será condenado, mas eu acho que é uma versão antiga de que já está condenado. Oi? Ele já está. Ele nem vai ser, porque ele já está condenado. Já está condenado. Então, batismo nem é uma opção, é um mandamento do Senhor. E quando a pessoa entende que é mandamento, acabou. Estava em Brasília, conversando com um casal de cristãos. E eles haviam adotado algumas meninas. E uma filhazinha adolescente, assim, ouvindo a nossa conversa. E, de repente, ela interrompe e diz assim, eu quero me batizar. Tu quer se batizar? E, ó, Brasília de noite. Eu não conhecia ninguém lá, só aquele casal que a gente estava visitando. Ela falou, eu quero me batizar. Eu olhei para o pai, olhei para a mãe, meu companheiro de viagem. E eu tentei dar uma desculpa. Eu falei, olha, está de noite, vamos procurar amanhã, coisa e tal. E a menina me enquadrou assim, mas vem cá, não foi Jesus que mandou? Eu falei, nem respondi a pergunta dela. Eu falei, amado, vamos procurar uma água para afogar essa menina. Não vou insistir com ela. Não vou. Tem uma história. Isso aí é a história triste da vida, né? Tem história muito triste na nossa vida. Uma ocasião dessa, assim, há alguns anos já, tem bastante tempo. Um garotinho foi para o encontro de adolescentes, lá em Petrópolis, Teresópolis, uma região serrana. E quando chegou em casa, morreu. Filho de um casal vinculado à igreja, imagina. O garoto não tinha aparentemente nada. Chegou em casa, se queixou de uma dor de cabeça, faleceu. E eu fui conversar com o pastor Yuri, que estava responsável pelo retiro lá. E ele, muito quebrantado, falou o seguinte, que lá no retiro, o garoto pediu batismo. E ele quis negar, porque o pai não estava lá, responsável. Mas o garoto falou assim, ô pastor, e se eu morrer? E se eu morrer? Se eu morrer amanhã? Aí ele, confrontado com essa conversa do garoto, ele batizou o garoto. O garoto chegou no dia seguinte, morreu. Chocante isso, né? História chocante. Mas é impressionante a fé. A fé, ela tem uma ação imediata. Ela vai e parte mesmo para a ação. Você pode dizer amém ou não?
Versículo 16 e 17 de Romanos, Paulo vai citar Isaías. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quando a gente dá uma mensagem, porque pregação é mensagem, vocês sabem disso, né? Querigma é uma mensagem. Não é nem um discurso, porque essa mensagem pode vir na forma daquela peça lá, música e arte, comunicando o querigma, a mensagem. A mensagem não precisa de som, de discurso, pode ser em libras. Ele está perguntando quem creu na nossa mensagem. A mensagem é que manda, né? Quem creu na nossa mensagem? Se essa mensagem que eu vim batendo com vocês até aqui, de repente alguém assistir em casa, quem sabe alguém assiste em casa e fala assim, poxa, eu já ouvi tanto sobre Jesus aí, sei quantas aulas sobre Jesus, falando sobre Jesus, mas se essa mensagem que chegou até você aqui, se lá dentro do teu coração há uma certeza real acerca do que foi falado sobre Jesus, se você crê com o coração realmente que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu dono, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, é o Senhor da tua vida, se você quer receber o governo dEle pela fé, o senhorio dEle pela fé, você quer pertencer a Jesus de coração mesmo, então você deve fazer publicamente uma confissão. Você deve receber Jesus, falar com um, com dois, dizer, cara, eu quero Jesus na minha vida. Eu creio exatamente em tudo que foi falado até aqui, eu creio, Jesus precisa ser meu dono, eu quero de coração, eu quero receber Jesus. É igual uma cerimônia de casamento. Tem gente que nunca participou de uma cerimônia, assim, nunca casou de fato, né? Ou porque é solteiro, ou porque se uniu uma pessoa, não casou, né? Tem gente que nunca casou de verdade, mas um casamento é uma coisa muito simples. Vem duas pessoas com toda a liberdade, que tem que estar livre para casar, não pode estar preso para casar, tem que ser livre, né? E uma vez livre, eles se apresentam diante de uma autoridade. E a autoridade argui eles, se é por livre, espontânea vontade, que eles estão ali. Você, fulano de tal, e dá as credenciais deles, você recebe como sua esposa, a Beltrana, aqui, você recebe ela como tua esposa, e ele então vai declarar com a boca, ele vai dizer, sim, recebo, quero. Você promete, aí também coloca as condições que estabelecem um casamento de verdade, uma aliança, né? Os termos da aliança. E o que ele fala, o noivo? O que ele fala? Sim, eu quero. Se ele falar não, não tem casamento. Se ele falar não, vou pensar. Espera aí, deixa eu pensar um pouquinho. Imagina a hora do cerimônio do casamento, o padre pergunta, o pastor pergunta, sei lá, alguém pergunta, e o cara diz assim, deixa eu pensar um pouquinho. Vai para o muro. Ele vai sair dali casado? Ninguém casa ele, não tem juiz de paz, ninguém casa ele. O cara quer que ele tenha certeza de que ele quer fazer aquilo ali mesmo, que ele quer se unir a outra pessoa. O nosso assunto aqui é se unir a Cristo. Essa é a nossa mensagem. Se unir a Cristo, amém? Por meio da fé, e o Espírito Santo vai fazer uma grande obra na sua vida. Mas você tem que se unir a Cristo primeiro. E você faz isso de uma maneira muito simples. Você crê com o coração que Ele é realmente quem Ele diz que é. Você crê na mensagem e confessa com a boca, porque a confissão com a boca é importante. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu confessarei meu Pai que está no céu também, diante dos anjos todos. Jesus também te confessa. É um casamento, literalmente. Aí pergunta para você, você recebe essa mulher? É assim. Aí vai para a noiva. E você, minha filha, corajosa, você que está aí, do lado desse cidadão aí, você também quer receber o fulano e tal, o Marciano, com seu coração, como seu legítimo esposo, tal, bate tudo. Se a noiva falar assim,
Sei não, cara. Sabe que eu estou em dúvida? Me dá mais um tempinho para orar. Eu te pergunto, ela sai dali casada? Sai ou não? Sai casada? Não tem jeito, amado. Não dá, ninguém casa uma pessoa em dúvida. Certeza. Eu falava outro dia com uma moça, dizendo assim, ó, o dia que aparecer o homem de Deus na tua vida, você vai ter certeza. Tu não vai ter dúvida. Tu vai ter certeza que você quer casar com ele. Você não vai ter dúvida nenhuma. Se você tiver dúvida, algo está errado. E com Jesus é igual, é inteiro. A certeza. Alguém pergunta, e aí? O que você vai fazer com essa mensagem sobre Jesus? A pessoa vai dizer, eu vou pensar, já decidiu. Eu quero um tempinho, já decidiu. Essa é a tua decisão. Eu não sei se você vai ter esse tempo, mas essa é a tua decisão já. O que você falar é a tua decisão. E quando você fala assim, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus, também é uma decisão firme. E nessa hora que você confessa o governo dele na tua vida, diz que Jesus também confessa teu nome. Confessa também. Então há uma união. Há um casamento. E tem até um livro, chamado Livro da Vida, do Cordeiro, está lá. Tem um livro lá, que teu nome é escrito lá, pô. Não está no cartório ali de pôr da folha que pega fogo, queima tudo, destrói, não. Está na glória, pô. Só quem tem acesso ao livro é o Senhor. Você diz amém ou não? Só ele mantém o registro, ele tem autoridade para pagar, é ele só. Mas ninguém. Não tem fogo que resolva isso não, pô. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Já falamos sobre isso também. É uma união para sempre, eterna com ele. Você diz amém ou não? É uma resposta de fé. É assim que eu quero terminar esse tempo com vocês. Espero de coração que o Espírito Santo siga falando. Eu não sei se amanhã a gente muda alguma coisa, se a gente agrega alguma coisa. De verdade, eu não sei. Mas eu sei que até aqui era o que eu tinha para dizer para vocês com relação a essas verdades maravilhosas sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?